Sabia que nessa mesma coletiva, o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, ele defendeu que é preciso ter cautela sobre a discussão da PEC que dá mais autonomia ao Banco Central? Queria ouvir o Pacheco nisso. Então, eu acho recomendável que esse debate sobre um incremento de autonomia do Banco Central, por mais meritório que seja, por eventualmente mais proveitoso que seja um debate feito mais profundamente, de uma maneira mais alongada. Eu teria um pouco mais de cautela e de prudência em relação a esse tema, ampliando o debate para 3 sujeitos fundamentalmente: para os servidores do Banco Central, para que possam opinar de maneira mais ampla, mais presente sobre esse projeto, sobre os agentes regulados pelo Banco Central, que é o Sistema Financeiro Nacional, para entender o que esses agentes pensam também em relação ao projeto, e o próprio governo federal. O Pacheco aqui, a meu ver, ele foi cauteloso. O que você acha, Guilherme Mendes? Tá perfeito. E acho que também é oportunidade para se rever aquilo que aconteceu durante a pandemia, quando se fez a autonomia do banco sem qualquer tipo de debate. Isso é importante se dizer. Uma das decisões estratégicas mais importantes da história do país e que não por acaso traz rusgas permanentes entre o presidente do BC e o presidente da República, entre o presidente do BC e o ministro da Fazenda, ocorreu com uma votação eletrônica, com o Congresso Nacional fechado, sem que os especialistas fossem ouvidos, sem audiências públicas, porque nós estávamos no meio de um processo de pandemia. Será que não era o momento, então... Foi fechado? Foi fechado em 77? Não. Fechado que eu quis dizer, do ponto de vista da participação virtual. Os congressistas não podiam dialogar, estava cada um trancado na sua casa. O máximo que eles faziam era falar por conferência, por conta da pandemia. Esse debate é fundamental. Você ter a possibilidade de ir lá cobrar o seu congressista, fazer reuniões de bancada, os governadores irem até os seus parlamentares e colocarem as suas opiniões. Nada disso aconteceu. Você está enrolando muito. Eu acho uma pergunta para vocês. De rever. Eu quero uma resposta do Banco Central. Eu acho que é o momento. Eu quero uma resposta objetiva. Vocês querem acabar com a autonomia do Banco Central. Eu quero uma resposta objetiva. Eu pergunto para vocês. Vocês são a favor da interferência política no Banco Central? Wilson Pedroso. Eu não sou a favor. Esse governo progressista que é a favor da interferência, fez isso na Petrobras, quer fazer agora no Banco Central. O Banco Central tem que ter autonomia para manter a inflação, a inflação que já não é fácil. Olha, eu vou te falar, a esquerda é boa. Eles são bons na retórica. Olha que legal. O Wilson Pedroso, que não é de esquerda, caiu no etiquetamento que a esquerda faz. O governo progressista, ou seja, da ideia de que vai buscar o progresso. E o conservador, que fica trancando o progresso. Meu amigo, progressista é quem aposta em equilíbrio fiscal e desenvolvimento econômico. Mas é engraçado. Ora, o John Belucci. O Capês. Pode falar, Guilherme. Para não falar do Brasil. Para não falar do... Olha lá. O Wilson falou a verdade. Progressista. Foi repreendido. O Capês. Veja lá, para não falar do Brasil, nós vimos o presidente Trump, que ao que me consta, não é nenhum socialista, nenhum governo progressista, combater duramente o Banco Central americano. Não. Isso não tem nada a ver fez críticas pontuais. Com política direita. Isso é da democracia. Isso é da democracia, exatamente. Mas não falou que ia interferir no Banco Central. Agora, isso é muito... A crítica que o Trump... falou que ia interferir. Não, como não? A crítica que... Peraí, pessoal, vamos... O presidente fala que tem que ter um presidente do Banco Central alinhado com ele. Pessoal, isso não é interferência. Isso é uma coisa. Pessoal, falas curtas quando o outro estiver falando, para não falar tudo ao mesmo tempo. Ele fez uma contestação. Vai você, Guilherme, e o Diego em seguida. Mas não monopoliza a palavra, Veja, Guilherme. eu não estou monopolizando, não. Só estou citando um exemplo, que essa questão desse embate entre governo e Banco Central não é privilégio de uma linha política. Isso ocorre no mundo todo. Até porque, veja, o capital financeiro, de uma certa maneira, sequestrou os orçamentos quando se dá-se autonomia para os bancos centrais, a revelia dos governos. Graças ao bom Deus, isso não aconteceu aqui, de modo que, de alguma maneira, na autonomia do Banco Central, se permitiu ao presidente da República indicar o presidente. Só faltava não, né? Só faltava não. E tem outra questão também, Guilherme, muito sensível aí, que você está deixando de lado. O presidente do Banco Central não toma as decisões sozinho. Existe um conselho colegiado que define a questão da taxa de juros. Inclusive, os indicados do atual governo
para esse conselho votaram alinhados ao presidente Campos Neto na última reunião. Você sabe muito bem disso. Sim. Agora, Mas o grande ponto aí, e eu acho que essa é a falsa equivalência que você está fazendo, Gui, é comparar uma crítica pontual à instituição, que é da democracia, como fez o ex-presidente Donald Trump ao Federal Reserve, o que é feito pelo presidente Lula com a questão do Campos Neto, de taxá-lo como um militante político bolsonarista, de dizer que a coisa no Brasil vai mudar somente quando ele indicar o próximo presidente do Banco Central, deixando muito claro que a taxa de juros não tem que obedecer um critério pragmático na sua movimentação, mas tem que obedecer o critério que é oferecido pela gestão de ocasião. Isso é completamente diferente, isso não é uma crítica, isso é uma tentativa até autoritária de tomar conta do... O Diego tocou num ponto fundamental. Eu queria ouvir o João Belucci. João, você acha que os critérios de planejamento da taxa de juros devem seguir as necessidades políticas, e o que é pior, político-eleitorais de um determinado governo? Nós ouvimos aí o líder desse governo dizendo que em ano de eleição tem que gastar mesmo. Não é melhor realmente assegurar que um técnico com autonomia consiga fazer esse controle, ou tem que deixar mesmo, como que é o Guilherme Mendes, na mão de políticos para fazer o que quer com a taxa de juros e depois eles mandam a conta para você contribuir? Deixa eu só acrescentar, só uma informação. O Diego acrescenta a informação, eu fiz a pergunta para o Belucci e depois a réplica do E só uma Guilherme. informação, João, para balizar um pouco o teu comentário, se fosse Campos Neto um militante político, nas vésperas da eleição presidencial de 2022, ele aumentou a taxa de juros de 6% para 13% diante da situação econômica do país. Enfim, o que deixa muito claro que a decisão dele é eminentemente pragmática. E essas falas do Lula colocam, inclusive, em risco a segurança do Campos Neto, né? Ele pode, inclusive, ser agredido na rua, porque, segundo o Campos Neto, Glaze, tudo é culpa do Campos Neto, né? Cada hora tem um cavaleiro lá, o cavaleiro branco, para eles indicarem de inimigo. Mas o Lula poderia pedir a demissão do presidente do Banco Central, se ele assim o quer, passaria no Conselho Monetário Nacional com os indicados do Lula, que hoje são maioria, e depois ratificaria no Senado. Ou seja, ele poderia pedir isso. É pura bravata, então, é o ideal que se tenha um técnico, mas agora o que foi colocado também pelo Guilherme faz sentido, que a própria existência dos bancos centrais é questionável, mas no sistema que existe é melhor que se tenha um técnico com mandato do que ficar um Guido Mantega lá decidindo tudo pra gente. Wilson quer completar o ataque para depois a defesa do Guilherme. Eu não vou falar nem do aumento do dólar a cada fala do Lula. Eu vou falar da insegurança jurídica que causa as falas do Lula em confronto com o Banco Central. Quem quer investir de lá de fora e olha o Brasil como uma oportunidade, põe o pé no freio, deixa de trazer dinheiros e novos empregos para o país, justamente porque ele fica olhando, não, pô, se fica essa confusão, uma hora é 13%, uma hora é 6%, não, o Banco Central é autônomo, o Banco Central vai deixar de ser autônomo, as pessoas não querem investir. E quem está investindo aqui no país também freia, porque ele fala assim, eu não estou tranquilo de tirar um empréstimo no banco, porque eu não sei se eu vou pagar os juros a 6% e daqui a pouco ele vai estar 8%, 9%, 10%. Eu não tenho segurança jurídica de abrir uma empresa, porque eu não sei quanto que eu vou pagar de juros bem na hora que eu sair, a hora que a minha empresa sair da junta comercial, porque eu vou precisar pegar empréstimo e eu calculei que é 6%, eu vou pagar 10%. Então, isso é ruim, essa discussão é ruim para o país. Se quer fazer essa discussão, faz a portas fechadas ou faz através o ministro da Fazenda, que é a pessoa ideal para conversar com o Banco Central. Como dizia o Ronald Reagan, saudoso presidente norte-americano, a diferença entre o público e o privado é quando no privado você vai mal ao administrar a sua empresa, você quebra. E no público, quando o governo vai mal, ele manda a conta para o contribuinte.